pronome demonstrativo. Vimos os pronomes pessoais retos e oblíquos, vimos os pronomes possessivos e hoje vamos aprender o pronome demonstrativo. Pronomes demonstrativos são pronomes que indicam a posição das pessoas, dos animais ou objetos em relação às pessoas do discurso. Então, vocês viram que as pessoas do discurso referem-se à primeira, segunda, terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Os pronomes demonstrativos podem ser variáveis ou invariáveis. Como assim variáveis ou invariáveis? Variáveis quando eles podem ficar no singular e no plural. Invariável quando ele ficar apenas no singular. Vamos ver quais são. Os variáveis, você tem de primeira pessoa, você tem o este, estes, esta e estas. O invariável seria isto. Segunda pessoa, dos variáveis, nós temos esse, esses, essa, essas. E o invariável seria isso. Terceira pessoa, os variáveis, aquela, aquelas, aquele, aqueles, e o invariável seria aquilo. Esse quadrinho aqui vai nos ensinar, principalmente a vocês, a empregar corretamente os pronomes demonstrativos dentro de um texto e até mesmo quando vocês estiverem falando. Então vamos ver aqui. Você tem um pronome demonstrativo, este, esta e isto. Vocês sabem que são pronomes de primeira pessoa. Então, se eles são pronomes de primeira pessoa, indica que algo está perto da primeira pessoa que fala, que está iniciando o diálogo. Por exemplo, esta caneta é nova. Por que eu utilizei esta? Pois a caneta está próxima de mim. Então, e até porque eu sou a primeira pessoa que estou dando a informação sobre a caneta. Então, esse aqui é um pronome, eu vou utilizar o esta, porque está próxima de mim. Quando o elemento estiver próximo da segunda pessoa, isto é, a pessoa com quem você está falando, você vai utilizar esse, essa ou isso. Então, no caso, se tivesse alguma outra pessoa conversando comigo e esta caneta estivesse com ela, eu iria dizer como? Fulana, essa caneta é boa? Por que eu utilizei essa? Porque a caneta está próxima da segunda pessoa. Caso a caneta estivesse mais distante entre mim e a outra pessoa, eu obrigatoriamente teria que utilizar quais pronomes? Aquele, aquela ou aquilo. Então, a pessoa que estiver mais distante. Então, vamos supor, eu estou com uma amiga minha, eu falo assim, aquela árvore dá muitas frutas. Então, no caso aqui, utiliza-se aquela, porque está distante. Vamos ver outros casos. Os pronomes demonstrativos também podem expressar sentimentos de malícia, afetividade, ironia e desprezo. E isso vai depender muito do contexto da frase ou até mesmo dentro do texto. Mas é mais fácil você conseguir observar dentro do texto. Vamos ver aqui. Como vai essa beleza? Quando eu digo essa beleza, se estivesse dentro de um texto, poderia dar uma ideia de ironia, como também poderia dar uma ideia de elogio. Esse Joaquim sempre gentil. Então, se fosse dentro de um texto, o pronome esse poderia ser de ironia ou até mesmo elogio. Você vai comer isso? Então, quando você diz você vai comer isso, você está o quê? Desprezando determinada coisa ou determinado alimento. Então, nesse caso, nessa frase, nós podemos observar que está com sentido de quê? De desprezo.
falarmos sobre outros pronomes demonstrativos, eu vou colocar aqui para vocês os pronomes este, estes, esta, estas e isto, em relação ao ano, refere-se ao ano atual. Essa, essas, esse, esses, isso, refere-se ao ano anterior. É como se fosse o ano passado. Aquele, aqueles, aquela e aquelas e aquilo, refere-se a um ano bem mais distante. Bem mais distante. Então vamos supor que o ano atual seria o 2013, só para vocês terem um exemplo. O esse, ou essa, ou isso, refere-se ao ano de 2012. Aquele, aquela ou aquilo, abaixo, de 2011. Tá? Então, em relação ao tempo, ao ano, coloquei para vocês o emprego corretamente dos pronomes demonstrativos. Outro fator importante é em relação dentro de um texto. Por quê? Muitas vezes empregamos somente o pronome esta, mas aí vai depender do número de elementos que tem dentro do texto. Quantas pessoas estão sendo citadas dentro do texto? Como assim? Se eu tenho duas pessoas eu tenho que empregar o pronome esta, ou posso empregar o pronome este, ou posso empregar o pronome isto. Por serem duas pessoas, vou utilizar também aquela ou aquelas. Vou fazer o quezinho bonitinho para vocês. Aquele ou aqueles. E posso utilizar aquilo. Pessoal, isso é importantíssimo na hora da redação. Vou colocar aqui um exemplo. Joana e Fernanda adoram esportes. Esta gosta de natação. E aquela de futebol. Então vamos ver. O pronome demonstrativo esta se refere a quem? A Fernanda ou a Joana? O pronome esta vai se referir ao elemento mais próximo. No caso seria Fernanda. E aquela vai se referir a quem? A Joana. Então, sempre que vocês tiverem dois elementos dentro de um texto, você só pode utilizar o esta, este ou isto. Aquela, aquele e aquilo, tá?
o esta para a última pessoa citada, que no caso seria Fernanda. Então é Fernanda que vai gostar de natação. E aquela vai se referir a Joana, que gosta de futebol. Então vamos fazer aqui para vocês não esquecerem. Ó, Fernanda foi o último elemento citado, é igual a esta. Logo, ela vai gostar de quê? Natação. Joana. Que é o último elemento, se refere àquela. Isso significa que Joana gosta de futebol. Ok? E quando houver 3 elementos? Vamos ver. Como vai ficar? Vamos colocar aqui. Fabrício. Arthur. E Manuel irão viajar. Vamos ver para onde eles querem ir? Então vamos empregar corretamente o pronome demonstrativo. Vamos ver. Este quer ir a Salvador. Esse para Minas Gerais. E aquele para Fortaleza. Vamos ver se vocês vão descobrir quem quer ir aonde. Eu não falei para vocês que o este se refere ao elemento mais próximo? Então significa que o este se refere a Manuel. Então vamos colocar assim, ó. Manuel igual a este. Então Manuel quer ir para onde? Salvador. Vamos ver. Esse para Minas Gerais. Esse seria quem? Arthur. Arthur é igual a esse. Ele quer ir para Minas Gerais. E o último, quem sobrou? Fabrício. Fabrício quer ir para Fortaleza. Logo ele... aquela não, gente, desculpa, olha o que eu estou fazendo com o rapaz. Aquele, desculpa, tá? Então, no caso, aquele seria quem? Fabrício. Fabrício está querendo ir para
Fortaleza. Sabendo empregar corretamente o pronome, você não vai deixar o seu texto cansativo, porque eles vão estar substituindo um substantivo que vocês já citaram anteriormente. Então, sempre que vocês tiverem 3 elementos dentro do texto, a ordem do emprego do pronome demonstrativo seria a última pessoa, este, esta ou isto. O penúltimo seria essa, esse ou isso. E o antepenúltimo, aquele, aquela ou aquilo. Gente, foi um prazer. Na nossa próxima videoaula, vamos fazer alguns exercícios.